queria primeiro te agradecer muito. Nós temos uma história juntos, trabalhamos juntos 3 anos ou 4 anos, né? E foram momentos legais, né, da construção da história, você como presidente da BMF, eu como seu assessor. Eu aprendi muito naquela época e sou muito grato a tudo que a gente viveu naquele período. E é uma honra ter você aqui com a gente hoje para esse bate-papo, né? E eu queria primeiro assim, ter uma visão tua hoje de como é que você está vendo o Brasil. Como é que você está vendo esse momento em que o Brasil vive, em termos de economia, em termos de política, em termos de empresa, né? Eu sei que você está envolvido aí com o mercado de empresarial, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Bom, Sérgio, antes de mais nada, agradecer o teu convite aqui para esse bate-papo. Eu tenho uma grande recordação da nossa época, isso é inesquecível. As coisas que eu aprendi com você, a parte de comunicação minha, sempre foi meu ponto fraco, e você reforçou esse ponto. Inclusive, eu lembro de que você fizemos treinamentos até de entrevistas, para fazer entrevistas na televisão, etc. E isso me valeu muito durante toda a minha carreira. Então, muito obrigado aqui por ter lembrado de mim para o seu programa. Mas, falando aí sobre o Brasil de hoje, o mundo está complicado, né, Sérgio? Você sabe que essa polarização política que nós temos no Brasil, nós temos no mundo de uma maneira geral. Os Estados Unidos está assim, e o mundo está polarizado, né? Entre o Oriente e o Ocidente, a Rússia, China, Estados Unidos, enfim. E nessa complicação política, a economia sofre. Então, eu entendo que o governo atual brasileiro, do ponto de vista econômico, financeiro, das finanças, está fazendo até uma gestão bastante razoável. O Haddad é uma pessoa bastante confiável, ele sabe lidar com o presidente fala demais, mas ele tem lá sua técnica, ou tem uma grande experiência de Lula, e ele está conduzindo a economia com responsabilidade e criando condições para investimento no Brasil. O presidente atrapalha um pouco com as suas falas e tem esse cenário internacional que também é muito difícil para o Brasil. A nossa vocação, do ponto de vista de economia, é realmente agrícola. O Brasil se destaca nessa área. Nós, lá na nossa época de Bolsa, nós tínhamos o desafio que continua existindo de trazer para o Brasil a negociação dos principais produtos de futuros. Mas esse foi um ponto interessante, porque o agronegócio de 80 da década de 80, comparado com hoje, é outro mundo, né? Nós temos um baita de um agronegócio forte, né? Estamos exportando para o mundo todos. Quer dizer, houve uma evolução do agro, né? Muito. Naquela época, eu lembro que nós tínhamos como meta atingir uma meta extraordinária, 100 milhões de toneladas. Uma coisa assim. Era uma coisa assim, hoje falamos. E hoje é 5, 6 vezes isso. Mas a verdade é que nós temos um país muito propício, nosso solo, e isso me faz recordar uma viagem que tivemos para a China, para desenvolver o mercado de soja e a negociação de soja com a China. O Brasil vendia para as trades americanas e a China comprava das trades americanas. E as trades ficavam no meio, ganhando o grosso dessa comercialização, né? E nós fomos à China conversar com as bolsas de lá para tentar criar um mercado direto, porque os chineses desconfiavam do produtor brasileiro, e o produtor brasileiro desconfiava do chinês. E realmente a grande maioria dos nossos produtores são sérios, mas tem exceção. E da mesma forma a China, a grande maioria das trades são sérias, mas tem exceção, e não se conheciam direito. Nosso propósito foi fazer essa aproximação, mas nessa ocasião da visita, o presidente da Bolsa da China fez um comentário elogiando num almoço, aqueles almoços enormes que os chineses fazem, elogiando muito o Brasil, que Deus tinha sido
protegido muito o Brasil, porque nós tínhamos terras em abundante, água, e que a China tinha muito gelo, não tinha tanta facilidade agrícola como o Brasil tinha. E ele, então, propunha que eles gostariam de comprar terras no Brasil. Isso foi quando, Manuel? Isso foi em 2003, 2004. Eles já estavam vendo lá na frente, né? E aí eu tentei argumentar com ele, ele é bem convicto disso, que a única saída seria eles comprarem e virem produzir aqui. Falei, não, vocês têm que investir em infraestrutura. A soja é cara, não é a produção brasileira é muito boa, é eficiente. O problema é o transporte, portos, etc. Se vocês investirem na infraestrutura, acho que dá um bom casamento. Ele falou, não, já falei com o meu presidente, nós temos de comprar terras lá, porque aí nós produzimos soja, o preço cai, nós continuamos produzindo mais soja, não vamos produzir milho, não vamos produzir outro produto, até ficar barato. Foi uma coisa interessante. Uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, nunca foi publicado, é que logo em seguida o presidente da China veio para o Brasil e ele, uma semana antes, ele propôs ao governo brasileiro, surpreendeu o governo brasileiro, dizendo que ele gostaria de ter o reconhecimento da China como economia de mercado. E o governo brasileiro não estava preparado para essa resposta. Então, convocou todas as empresas o Lula, né, convocou as empresas que tinham negócios na China. E nós fomos lá pela BMF, pela Bolsa, aí estavam todos os outros empresários, cada um colocando os seus pontos de dificuldade com a China, etc. E o que poderia ser pedido em troca do reconhecimento. Né? E aí eu coloquei para o Lula que eu tinha escutado, que era um ponto de preocupação nossa. A compra das terras. Que os chineses tinham esse interesse em comprar terras aqui, né? Que isso deveria ser evitado. Quando o presidente chegou aqui, eu tinha um gerente na China que era chinês mesmo, mas tinha estudado no Brasil, falava português, inclusive com sotaque caipira, porque tinha os colegas da Politécnica dele, que eram todos do interior, mas era um sujeito excelente, falava português correntemente e mandarim correntemente. Então, eu levei ele nos vários encontros que teve com os ministros e com os empresários chineses, ele sempre usava ele como tradutor, para mim e para os brasileiros que estavam ali naquela reunião. E aí, quando chegou a reunião final, que era entre os presidentes e alguns ministros só, e não participava nenhum empresário, o Furlan pediu que eu emprestasse o meu tradutor, porque os tradutores do Itamaraty eram volta e meia corrigidos por ele, porque não entendiam direito a coisa. E aí que resultado que deu isso? O resultado é que no final, nessa reunião final, que eles fechavam os acordos, o Brasil pediu para ser reconhecido, ele pediu que a China comprasse títulos brasileiros. Naquela época o Brasil estava precisando de dinheiro. Que foi esse período em que a gente exportou muito para eles e fez toda a reserva cambial, se não me engano. É isso? Foi exatamente nesse período, né? Nesse período. Então, nessa reunião final, a China pediu para o Brasil comprar os títulos públicos brasileiros. Eles só compravam americanos, né? Até hoje. E aí a China falou, tá bom, nós compramos os títulos brasileiros, mas queremos receber como pagamento terras no Brasil. Então já casou uma coisa com outra ali. Só que o Brasil não estava preparado para a resposta, porque quando eu coloquei o problema para o Lula, o Amorim, que estava na mesa, falou, isso é bobagem, vocês não vão falar sobre isso. Aí o mesmo Celso que está agora aí com ele, né? Aí o Roberto Rodrigues, à tarde, me liga e fala, os chineses pediram isso, o que você acha? Qual a opinião? Eu já falei, não podemos deixar, não. Então, mas isso, mano, é interessante, que mostra o quê? Mostra que os caras têm a visão de longo prazo, né? Quer dizer, estamos falando de 2000, 2003, já eles estavam olhando. E se tem uma coisa que deu certo no Brasil, foi o setor do agro, né? Com certeza. O setor financeiro brasileiro se desenvolveu muito, eu acho que é top 1 ou top 2 do mundo, né?